Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui presos numa porta giratória para conferirmos o terceiro episódio da segunda temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e finalmente chegamos naquele momento que praticamente toda temporada possui, né? Que é o episódio relacionado à viagem no tempo, ou algo relacionado a isso. É o que temos por aqui nessa semana. Mas antes de adentrarmos ao assunto de fato, vamos lembrar que também esse episódio aqui meio que faz um certo complementozinho, algo que devia ter sido bem explorado no episódio anterior relacionado ao julgamento da Una. Afinal de contas, ela estava sendo ali inquirida porque ela é uma aumentada, né? Uma pessoa que foi alterada geneticamente. Só que a própria La'an Stark aqui nesse episódio também é, ou pelo menos é de uma descendência de aumentados. Mas isso foi passado bem por cima mesmo no episódio da semana passada e ficou devendo, né? E é um dos problemas, na verdade, do que a gente viu. A questão da ficção científica, ela não é muito bem explorada por essa série. Só se coloca um paninho de fundo e fica por isso mesmo. O episódio da semana passada foi melhor que o de estreia, mas ele poderia ter sido excelente se tivesse sido discutido de fato a questão do que essas pessoas aumentadas, elas prejudicam de fato uma sociedade ou não. Nada foi passado adiante, né? Nesse sentido. Digamos então aqui foi um certo complemento. Pelo menos quando o episódio começa a se apresentar como alguém, ou a protagonista da vez, né, La'an, meio que se questionando um pouco relacionado exatamente o que ela tem de comum com a Una, aquela retrospectiva, logo no comecinho, né? E você pensa, vai por aí o episódio. Mas não, tudo se foca basicamente na questão da temática da viagem no tempo e mais ao final então aqui desse episódio, que aí, né, meio que passa por cima um pouco das origens então de La'an, mas da mesma maneira também de modo superficial. Não adianta, a série nunca vai propor aqueles grandes questionamentos que a gente tinha no passado. Vamos combinar, né? Já que isso aqui está muito conectado com a série clássica, exatamente ao que a gente via nas aventuras de Kirk. Não, aqui não se compara. Se lá havia grandes reflexões, o próprio episódio, né, onde Khan aparecia, já era embutido de muitas questões apropriadas ao tema de se discutir seres superiores frente a seres inferiores, modificações genéticas e tal. Lá foi um prato cheio. Aqui não é nem uma sobremesa, um lanchinho da tarde, não é nada para falar a verdade, porque se joga fora as oportunidades. A série, embora seja melhor que todas as outras aqui dessa era de latão, ela não consegue chegar no ponto que a gente realmente gosta. As questões de ficção científica. Aí você fala, pô, viagem no tempo é uma coisa super relacionada ao que esses tipos de fã, desse tipo de produto, curtem, não é? Mas essa própria aqui, nova revisitação desse tema, para mim foi bem chinfrinho, vamos combinar, né? Até um pouquinho forçado. E de novo, se você for olhar assim à distância o episódio, ele mais funciona como uma comédia romântica do que um episódio de ficção científica. Parece que a proposta aqui é apenas unir este casalzinho, né? Kirk e La'an. Pois é, Kirk de novo aqui, né? Mais uma vez, olha só que curioso, tá virando até uma certa rotina aqui na série, né? A figura do Kirk participa numa existência diferente daquela que nós vamos conhecer no futuro, né? Afinal de contas, essa história aqui da Enterprise com o Capitão Pike se passa 5, 7 anos antes daquela época de Kirk que nós já havíamos conhecido antes. Ou seja, o Kirk que a gente conhece ainda não existe pra gente aqui dentro de Star Trek Strange New Worlds. Afinal de contas, lá na primeira temporada ele apareceu uma possibilidade temporal e aqui também em outra possibilidade temporal. Nos dois motivos, ficou só no legal, bacana, mas parou por aí. E talvez seja bom dizer uma coisa, né, que o ator que faz o novo Kirk, que eu não sei qual é o nome dele, não decorei, também não fui atrás, mas ele está longe de ter o charme, né, do William Shatner e Chris Pine. Não, ele não tem aquela coisa, né, aquela simpatia, principalmente, né, o carisma, que você bate o olho e fala, caramba, quero acompanhar a história desse personagem, porque simplesmente o ator
passa uma boa vibe visual. Esse ator aqui, embora competente, né, ele atua bem, mas nada demais. Bom, William Shatner não era um grande ator também, né? Chris Pine também não. Enfim, não importa ser bom ator, né? O que importa é ter até mais carisma do que qualquer outra coisa. E especificamente esse ator aqui, o novo Kirk, ele não me passa exatamente uma coisa assim do jeito de fisgar realmente o espectador, né? Ele pode atuar bem, até melhor do que os outros dois anteriores intérpretes, mas ele fica devendo realmente na parte de carisma. Mas, ok, estão usando ele novamente. Como eles vão usar de fato, oficialmente, porque como eu disse, né, por enquanto a gente só conheceu 2 versões desse Kirk, não é oficial ainda. Na outra versão, na primeira temporada, acho que ele me parecia um pouco mais carrancudo. Aliás, ele era dessa forma na primeira manifestação dele aqui, quando a Laan vai até a ponte. Ali ele estava normal. Só que depois, a exposição dele, quando já está na Terra, caramba, que coisa vergonhosa que fizeram aqui. É a partir do momento do teleporte temporal que a gente percebe que essa série, especificamente aqui esse episódio, não, o protagonista não foi Laan. Quem está na função de ser destacada são as mulheres. Porque, de novo, mais uma vez, teimosamente, eles fizeram de tudo para acabar com a figura masculina, que tudo ali via, né? Que fizeram com o Kirk. Ele é espizinhado em cada piada colocada. Meu Deus do céu, é pavoroso o que se fez com ele aqui. Imediatamente, né, quando o dispositivo é acionado ali sem querer, na briga, né, entre os dois, aquilo já foi meio patético, para falar a verdade, né? Ou seja, antes do próprio teleporte temporal, já vi uma coisa meio ridícula ali. Tudo bem, pode-se dizer, não, aquele Kirk ali não é da Frota Estelar, ele não atua de uma maneira correta, não, ele é da Terra Unida. Mesmo assim, mas foi uma palhacice aquilo ali, né? De eles ficarem brigando pelo aparelhinho, né? E ser ativado, né? Mas logo então que ele vai então para a Terra, o que ele faz com o aparelho? Ele fica... Que coisa ridícula. E depois é uma sucessão de gags para fazer graça que, caramba, é vergonhoso. Muita gente pode dizer, ai, que episódio leve, gostoso de assistir, né? Não, na verdade, a intenção do roteiro é espizinhar a figura do Kirk, a figura masculina, de novo para enaltecer a mulher ali presente, a Laan, porque todas as coisas que fazem com o personagem, você percebe que do outro lado, bem ao lado dele, né, está uma personagem que está, ai, esse cara é sempre assim. Caramba, é uma avacalhação com o Kirk, com os homens em geral. A única proposta de todas essas coisas, dele ficar apertando o botão de maneira repetida até o momento que ele está ali desnorteado, não sabe o que fazer, ou começa a sentir frio porque está no lugar... Não tem sentido. Todas as piadas, uma atrás da outra, não tem sentido. E culmina naquela da porta giratória. Aliás, essa cena em si já havia sido mostrada em trailer. Eu nunca prestei atenção muito no trailer, mas... na verdade, ela não é a pior piada de todas. É o conjunto que faz com que o Kirk seja espizinhado o tempo todo. E sério, toda essa sequência, foi uma questão de, sei lá, uns 5 minutos, eu já estava com vontade de desligar a TV. Sim, estava insuportável para mim o episódio. Eu já estava dando um belo de um 0 para ele só por causa disso. E olha, de novo, eu não sou fã desse Kirk, não sou admirador do ator, porque ele não tem carisma, que eu já coloquei antes. Ou seja, ali não tinha nada a me fazer ficar. Claro, a Laan, a atriz, ela tem carisma. Sim. Aliás, ela tem um grande carisma. E a gente continua a assistir o episódio porque ela tem um grande carisma. Enfim, a única coisa que me fazia não apertar o botão ali do aniquilador temporal, né, de fazer com que aquela coisa que estava sendo apresentada na minha frente desaparecesse. Enfim, a única coisa, porque sério, por causa do Kirk, do que estavam fazendo com o personagem, realmente não dava vontade de continuar. Pelo menos, de maneira até surpreendente, aquela cena ali do jogo de xadrez, onde pela primeira vez, durante vários minutos, o Kirk demonstra uma sagacidade incrível. Eu realmente fiquei abismado. Eu até fiquei pensando, não é possível. Eu acho que na cabecinha desses roteiristas da era moderna, né, desses
pessoas do bem, né? Acho que eles acham que uma coisa bem racional como jogar xadrez é um demérito. Eu acho que não tem outra explicação, porque por que deram um ponto positivo para o Kirk? Ele foi espezinhado durante vários minutos através de várias piadas ridículas, piadas de rebaixamento à figura masculina. Porque de repente, caramba, ele ficou safo. Não, vou ganhar um troco ali e de forma honesta. Porque veja bem também, né? Antes, lá na loja, a Laan tinha feito uma coisa que não condiz com o oficial da frota. Ela simplesmente imputou um crime. Uma mulher inocente ali na loja. Caramba, que coisa ridícula também, né? Ok, mas é a mulher que está fazendo, né? Ela pode, né? Tá bom. Ainda bem que pelo menos ela fez com a outra mulher, né? Porque seria o cúmulo se ela fizesse com a figura de um homem também, né? Acho que eles pensaram, não, acho que é demais, né, gente? Acho que eles vão perceber que a gente está humilhando os homens. Mas enfim, diante disso, o episódio muda de figura. Ele passa a ser uma comedinha romântica, porque literalmente a missão ali dos dois, a missão da Laan, né, digamos assim, oficialmente, e o Pateta ali acompanhando ela, não conseguia ir para frente de modo algum, porque ela não tinha elementos. Realmente o roteiro apresentou uma situação para os personagens onde eles não tinham o que fazer, era só cair dos céus uma oportunidade de uma dica do que eles deveriam fazer ou não. E basicamente, sim, a comédia romântica se instaurou ali de maneira bem clara. E aí faço até um questionamento, tentativa de lembrança, lá naquele episódio anterior de que apareceu na primeira temporada, os dois realmente não se encontraram, os dois personagens, né? Acho que foi a primeira vez mesmo, né? Acho que foi até destacado que eles não se encontraram. Depois, quando a gente viu imagens já dessa segunda temporada e se via a imagem dos dois, né? No ambiente aqui do nosso tempo, do nosso século XXI, já se questionava, mas eles já não se conheciam? Não, eles não se cruzavam. Enfim, uma coisa parecida, né? De qualquer forma, a comédia romântica foi colocada aqui como ponto até principal do episódio. E por que eles se apaixonaram? De novo, é por causa de antes? Não sei. Enfim. Mas também ela demorou a dizer que ela conhecia o Kirk de outros carnavais, né? Talvez se ela falasse isso, ele acreditasse mais nela. De qualquer forma, tudo ficava caminhando para que tivesse um enlace dos dois depois. Mais para frente do episódio, isto vai acontecer de fato. Mas eis que, né, quando eles estão ali realmente lá já se envolvendo, que acontece a tal da explosão e coloca a história para frente, né, até esclarecendo aquela questão do viajante do tempo, né, que falou para ela, vá para a ponte. A ponte não era a ponte de comando da nave, era realmente a ponte ali veicular, né. Pois é, né, uma ponte supernova, né, que foi ponto-chave de começo de uma transformação na linha da história, né, dos dois universos. Pode ser assim mesmo, porque é multiverso, né, enfim. O que vale é que ia por aí o desenvolvimento da história e foi funcional, né. Eles realmente aí tinham um motivo para começar, começar mesmo, não é continuar, é começar a missão, né. Aquele atentado e eles... isso aconteceu na minha linha temporal. Tudo bem, eles vão lá e acabam descobrindo um indício que foi detonado, uma bomba ali fotônica. Ok, torpedo, né? Torpedo fotônico. E alguém leva embora as evidências e eles fazem uso de imagens fotográficas de uma moça que estava fotografando ali, né? Que aparentemente no começo podia ser uma repórter, ou sei lá quem, mas estava fotografando, eles vê lá, realmente, coisa fotônica, não sei o que, beleza. E aí, mais uma vez, o episódio transmuta para um episódio de ação, né? Perseguição de carro através, para com aquela van, né, misteriosa que levou lá o objeto, né? O fragmento da ponte, né? E aquela piada meio manjada, né, de não saber ligar o carro. Se eu não me engano, em Picard teve a mesma coisa com a 79, né, e a Ruffy, né, acho que é a mesma piada. Repetiram a piada. Enfim, nada demais. Ou seja, de novo, o tempo todo, até esse ponto do episódio, nada tinha de interessante. O episódio estava completamente se esvaziando em si, porque a temática da viagem no tempo ela não se manifestava de maneira alguma, né? Questões de discutir o lado filosófico, né, da viagem, ou meramente questões ideológicas ali do lugar onde estavam presentes, né, o século XXI da nossa Terra, nada. Até nas cenas de Picard se aproveitou um pouquinho, né, essa discussão, forçada, mas se aproveitou. Aqui, nem isso, nem passou por perto.
Parecia que eles estavam o tempo todo, aliás, parecia até esse ponto também do episódio, que eles estavam apenas num holodeck. Parecia que eles não estavam convivendo com tudo aquilo. É realmente um negócio bem com falta de conexão com a realidade, digamos assim, onde eles estavam. E aí vem aquela coisa meio bizarra, né, que foi justamente aquela moça que estava tirando foto, de repente ela se tornou útil, né? Parecia que ela nunca mais ia aparecer. Mas ela salvou justamente os dois, porque o Kirk estava sendo preso. É uma situação meio bizarra, mas aí ficou curioso, porque aí entrou também um conceito um pouquinho de ficção científica, de leve, né? Claro, antes, foi antes ou foi depois, nem lembro, mas na verdade o que teve mais densidade nesse episódio foi justamente, e também foi bem en passant, quando os dois personagens, tanto a La'an quanto o Kirk, começam a discutir, peraí, mas qual que é o universo que precisa ser salvo? O meu ou o seu? Na teoria, né, quem presenciou que algo foi mudado foi exatamente a La'an, porque ela percebeu que ela estava sendo teleportada para outra dimensão. Basicamente, então ela pode considerar que não, o que foi alterado foi o meu universo passou a não existir. Mas o Kirk podia muito bem apenas dizer, não, o que sempre está certo é o meu, é onde eu vivo, o meu que precisa ser preservado. E basicamente isso é um contexto bem interessante de ficção científica, só que não foi aprofundado. O máximo que se chegou é que um desses caminhos tinha um lado positivo, digamos assim, mais vindouro para a humanidade, que se expandiu pelo universo, e o outro um pouco mais restrito. A humanidade, sim, evoluiu, mas ficou assim mais nas localidades mais próximas ali, talvez só do sistema solar, basicamente, coisa de leve, né? Também teve contato com os vulcanos, os romulanos, patati e patatá, mas pesando, claro, a gente percebe que o universo da La'an é um universo mais interessante, realmente, mesmo que a base inicial tenha sido de muita tragédia, exatamente onde eles estão inseridos. Só que tudo isso, essas discussões, são niveladas bem por baixo, bem amenizadas. Na verdade, elas não são discutidas de fato, são colocadas ali meio que até para encher um pouquinho a cena. Nada mais do que isso. Porque, de novo, esses roteiristas dessa era de latão, eles não sabem discutir as coisas se elas não estiverem relacionadas com questões sociais. Se você não consegue passar um pouquinho acima disso, de alto nível de questionamento, eles não vão para lá. Não adianta. Tem que estar nivelado. Se tiver que discutir uma coisa mais mundana, digamos assim, eles vão tocar. Mas se for uma coisa mais existencialista, não vai. Não sai da cabeça desses caras. Não tem jeito. E realmente, quando o episódio então, começou a dar indícios que ele podia caminhar para uma boa ficção científica, ele se autoanulou ali ao mesmo tempo. E basicamente aí já começa a entrar a terceira, na verdade, parte do episódio, onde começa a desvendar as coisas relacionadas a La'an em si. Porque depois de tanta coisa que o episódio foi se transformando, de comédia pura, depois uma comédia romântica, um pouquinho de cenas de ação, patati patatá, uma coisa misteriosa que acolá, aí que se lembrou, mesmo, estamos contando a história da La'an, onde finalmente a gente acaba descobrindo que sim, ela vai cruzar com o Khan de alguma maneira. Assim, antes, né, ainda se aproveitou aquelas cenas meio jogadas assim ao léu do começo do episódio, onde La'an estava meio que de saco cheio, né, do seu próprio métier, né, ela, a chefe de segurança ali da Enterprise, mas ela tinha que ficar resolvendo questões ali banais, né, como dois oficiais não, eram cadetes ali, chefes de não sei o que, brigando lá na sala de teletransporte, se preocupando de que alguém estava ouvindo a harpa do Spock, que aliás, vamos combinar, né? Que coisinha mais esquisita. Forçação de barra, né? Só para o ator poder aparecer, embora ele tenha aparecido depois também, né? Mas como é que alguém estava ouvindo ele ficar tocando harpa num horário não apropriado, digamos assim? Caramba, as paredes são tão finas assim dos alojamentos, inclusive dos oficiais, porra. Foi forçação de barra, com certeza. E teve aquela cena mais aleatória ainda, que foi da Peleia, né? Nunca decoro o nome direito da nova engenheira, né? Que, aliás, né? Como é que ela entrou na nave, né? Ela entrou através do interesse do Spock, mas como é que ele convenceu o pai que ela realmente ser oficializada como engenheiro da nave? Foi batido, né? Foi passado, assim, bem de qualquer forma para a série, né? Coloca ela, o personagem aí, não precisa explicar porque que ela está aqui, mas enfim,
teve a cena dela com aquelas relíquias lá, aquelas obras de artes, na verdade, e ficou uma coisa bem jogada, né? Mas depois teve uma certa utilidade de fato, pelo menos isso, né? Onde vão encontrar ela. E fica até um momento engraçado, porque no fundo, ela lá no passado da Terra não era uma engenheira ainda, né? Até, inclusive, né, a participação dos dois, que lá ali fez com que ela se interessasse pelo assunto. Pode ser interessante isso, vou deixar de ser trambiqueira para ser uma engenheira. Isso foi um grande processo evolutivo da personagem. Falando nisso, a gente percebe que interferir no rumo da história, isso aqui vai ficar mais grave ainda mais para frente, né? Mas de qualquer forma, né? Sim, a questão é que Laan ia se encontrar com um cão, o seu ascendente familiar, né? Pois é bacana. Só que aí depois descobre que aquela, então, personagem misteriosa que ajudou eles, na verdade, era uma Romulana. Uau! De novo, não foi uma grande surpresa você falar, uau, que bem pensado, que sacada, né? Não foi nada demais, foi ok, digamos assim. Inclusive, pinta aquele momento, né, muito característico até em coisas relacionadas à viagem no tempo, onde você precisa explicar o que diabo está acontecendo, né? Você para todo o programa, né, bota os personagens sentadinhos na carteira e o professor explica o que está acontecendo. Foi literalmente o que essa Romulana explicou, né, que justamente existiram várias tentativas, né, de derrubar a federação, mas nunca foram de fato, talvez, num ponto-chave. E ela estava ali, aliás, ela falou que estava desde 92, né? Estava 20, 30 anos ali, esperando o momento certo, né? Não explicaram direito exatamente isso, mas ok. E é curioso ali também que ela sabia quem era o Kirk, né? Até ela falou, né? Pô, sua fama precede a sua presença, né? E ele, como é que é? Enfim, ele não viveu isso, né? Mas de maneira assim meio esquisita, ela não sabia quem era a tal garota ali presente, né? Ela não sabia que era literalmente uma Noonien Singh, né? Pois é, Laan Noonien Singh. Ela não sabia mesmo. O que a gente pode pensar que realmente a Laan não vai deixar nenhum rastro? Como assim? É uma mulher empoderada. Ela tem que marcar a história oficial da federação. Como assim? A Romulana não sabia. Claro, não foi determinado de que época que essa Romulana veio, né? Se era uma coisa mais próxima ali do que será mais para frente a era de Kirk ou a era de Picard e por aí adiante, a gente não soube, né? Enfim, mas é um detalhezinho ali interessante. De qualquer forma, né? Também tem aquela reviravolta de Kirk ser morto justamente, né? Quando ele fala que não estaria blefando, né? Claro, uma coisa referente lá à série clássica, que já estava relacionado ao xadrez. Na verdade, o uso digamos, da esperteza do Kirk, lá no comecinho do episódio, a única esperteza praticamente dele, né? Embora ele depois demonstrou um pouquinho mais, né? Principalmente relacionado justamente na conversa com essa tal repórter ou lunática ali interessada em coisas de alienígenas, né? Era ele que ia atrás de cutucar ela para provocar o colhimento de informações, não era a Laan. Isso é uma coisa curiosa, talvez por causa da lábia, talvez dele ainda ser um galã, né? Afinal de contas, a gente não pode esquecer que o Kirk era um pegador, né? Ou seja, o episódio é até meio contraditório nisso, né? Mostra ele como um completo abobado no começo do episódio, depois ele começa a ser mais esperto em termos de comunicação com uma fêmea, digamos assim, né? No blá blá blá. Deixa eu passar uma conversinha com ela para colher informações que a Laan não consegue, que é a superiora, né? O ente superior aqui no episódio. Por que ela não conseguia? Aí só Kirk conseguia. É uma coisa meio contraditória, né? Mas isso aconteceu. E, claro, da maneira de uma bela de uma reviravolta, o Kirk toma um tiro ali e morre. Mas isso não é problema porque não é o nosso Kirk, digamos assim, que a gente conhece, né? É só uma versão dele. Mas para provocar um sentimento doloroso no coração da Laan. E depois, né, que ela resolve, defenestra lá a tal Romulana, que na verdade ela aperta um botãozinho no pescoço e ela evapora, né? É a pílula de cianeto deles, né? Enfim, aí ela vai lá procurar o Khan, né? Eu pensei que ela não ia, inclusive, eu pensei que ela só ia apertar o botão, porque o botão já ficou verde, né? Já validou a missão dela. E realmente pensei, pô, vai ficar por isso mesmo? Não, tem que entrar lá e ver o que acontece, né? Está sendo feito um experimento, na verdade ali é apenas o quarto dele. Depois é colocado, né, que não é só ele que está tendo assim, participando das experiências genéticas por ele, né? São 7 crianças, né? E
Agora, o que vale dessa cena, né? Claro, ela não podia falar nada ali porque ela vai alterar, né? E também, de novo, não tem nenhum questionamento profundo a respeito disso. Ela está diante do nascimento ali de todo o mal. Ela sabe que o Khan vai se tornar um carrasco para a humanidade, né? Ela poderia eliminar, mas de qualquer forma, ela não podia fazer nenhum mal àquele garoto, porque se fizesse o mal àquele garoto, é o que a Romulana queria, de fato, né? Ela precisa deixar com que aquele ser inocente se torne uma pessoa completamente nefasta no futuro, para a própria existência dela vingar, como também de todo o universo que ela conhece. Mas não há nenhuma reflexão a respeito disso. Claro, não daria para fazer com uma criança. Mas claro, minutos antes, poderia ter sido discutido com o próprio Kirk, que não foi abordado isso. Em muitos momentos, a Laan nega que ela tem um contato com um passado não muito glorioso. Devia ter sido exposto que ela devia se confessar para o Kirk, não, eu sou descendente de alguém que começou a crescer aqui, nessa época. E Kirk ser um cara que, caramba, não, eu tenho que destruir, então é você. O problema é você. Seria muito bom para o episódio o Kirk ter essa consciência, caramba, eu estou apaixonado por uma mulher que é nefasta, quer dizer, a família dela, digamos assim, é nefasta para a existência dos universos. Mas não é ele, claro, o protagonista aqui do episódio, é um personagem convidado, né? Mas seria interessante discutir isso, e a série nunca discute. A Era de Latão nunca discute essas questões mais profundas. Agora um detalhe que a gente precisa destacar, claro, na cena ali do quarto, com o Laan conversando com o Khan, é que literalmente ela deixou uma arma ali dentro do alojamento do garoto. Caramba! Ou seja, foi a própria Laan que fez a história mudar porque ela deixou um objeto de violência ali dentro do quarto. O Khan provavelmente começou todo o seu processo de subida ao poder por causa daquela arma que a própria Laan deixou. Quer dizer, aquele ciclo repetitivo que sempre acontece em histórias de viagem no tempo, né? Ou seja, o próprio viajante, quando volta ao passado para consertar alguma coisa, ele provoca o futuro. Basicamente isso. Ou seja, nada de novo no front. De maneira geral, esse episódio aqui, ele apenas promete algumas coisitas interessantes em vários momentos, mas não entrega nada relacionado a isso, ou desdobramentos possíveis. É um episódio bem mediano. Talvez a única coisa que ele realmente talvez funcione, sobre alguns aspectos para alguns espectadores, é exatamente o ponto da comédia romântica, que foi funcional. De fato, ela termina, e ele também, Kirk, ambos apaixonados. Se era para isso, funcionou. Mas uma audiência ou outra pode não curtir, falar, foi forçado também. E sim, a gente pode afirmar que esse episódio aqui, entre os 3 dessa segunda temporada, é o mais fraco de todos, porque simplesmente ele não apresenta nada demais. Clichês e também as ofensas já são suficientes para deixar com que esse episódio aqui seja uma bela de uma frustração, digamos assim. Não é um lixo de episódio como eu achei que seria lá no começo, quando eu falei que estava com a sensação de atribuir 0 ao produto. Eu achei que seria uma coisa cada vez pior, né? Mas conseguiram amenizar um pouquinho a figura do Kirk, conseguiram deixar um pouquinho de glória a ele, né? Pelo menos umas questões um pouco racionais, digamos assim, na questão ali de conseguir o dinheiro de uma maneira honesta, pelo menos, né? Através de suas habilidades. E depois, quando ele conseguiu, na forma da lábia, né? Uma maneira de usar a comunicação, de extrair informações lá daquela personagem enigmática. E o momento gracinha do episódio, que foi lá exatamente relacionado à nova engenheira, foi bacana, funcional. Não é uma personagem forçada ainda. Mas de qualquer forma, é um episódio bem assim, mediano. E é justamente por aí que eu vou atribuir então minha nota. Para o terceiro episódio da segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. Eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. E eu acho que tá de bom tamanho mesmo. Queria até dar menos, mas não. Melhorou um pouquinho o episódio, mas é fraco. O episódio é fraco. Não é memorável. E realmente a única coisa que a gente vai lembrar para todo sempre é a força da Laan. Onde reside a força da atriz. Enfim,
Vamos para o próximo episódio lá na semana que vem, provavelmente também aqui numa quinta-feira. Até lá, tem várias outras séries que eu estou comentando aqui no canal. Se você puder dar maior força por aqui, agradeço desde já. É isso.